Pronto, pessoal, voltamos. Estava curtindo a música aqui, não é? E agora a gente volta a se reunir. Tá todo mundo reunido aqui, a galera saiu um pouquinho, foi tomar uma água, enfim. E agora todo mundo se reúne de novo e bora responder as próximas questões. Vamos nessa. Olha, a questão número 5 também é Fundação Getúlio Vargas, FGV 2022, ainda sempre no mesmo concurso. E essa questão aqui também ela é muito tranquila. Antes de ler a questão, bora já trazer o assunto, acumulação de benefícios. Então eu vou perguntar para você. Um cara se aposenta pelo regime geral e permanece trabalhando, porque pode, beleza? Excetuando se for cargo, emprego ou função pública, joia? Porque aí há rompimento do vínculo naquele próprio emprego. Mas enfim, regra geral, a gente já sabe, o cara se aposenta, ele pode continuar trabalhando, desde que não seja aposentadoria por incapacidade permanente, desde que não seja aposentadoria especial. Pois bem, o cara aposenta, continua trabalhando, ele aposenta e continua trabalhando no mesmo emprego ou emprego diferente, não importa. Aí nesse novo emprego aqui, ele continua contribuindo. Princípio da solidariedade, continua contribuindo. Mas terá direito a benefício? Não. Aí vamos lá. Em regra, né, tem o salário família, tem a reabilitação profissional, no caso segurado empregado, e o salário maternidade. Mas vamos lá. O cara, vou simplificar, o cara é aposentado, continua trabalhando. Aí ele fica doente por mais de 15 dias. Aí ele vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, ele já recebe a aposentadoria. Vai receber auxílio por incapacidade temporária? Não. Não, são inacumuláveis. Qual é a fundamentação? Artigo 167 do decreto. Logo no inciso 1º, 2º, sei lá. Aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária não são pagos conjuntamente. Ponto final. É a questão. Vamos nessa? Flaviano é empregado numa indústria privada localizada em Manaus. Conseguiu a aposentadoria programada pelo RGPS no ano de 2020. Mas continuou trabalhando normalmente na empresa. Beleza, porque não era uma empresa pública. Em 2022, Floriano foi contaminado pela Covid e necessitou se afastar do serviço por 60 dias. Haja vista que, em razão de possuir uma comorbidade, sua recuperação foi mais lenta que o esperado. Considerando o caso apresentado, assinale a opção que indica a situação de Floriano no aspecto previdenciário. Então vamos lá na letra A logo? Eu acho que é a letra... Não, beleza. Deixa eu logo na letra B, que é a resposta. Floriano, olha só, ele não receberá auxílio por incapacidade temporária, porque não poderá acumular esse benefício previdenciário com aposentadoria. Pronto, beleza. Essa é a resposta. Qual é a fundamentação? É o artigo 167, logo no inciso 1, então. Inciso 1 do decreto. Pronto. Bora ver o erro nas outras alternativas? Simples assim. Letra A. Floriano receberá aposentadoria e auxílio no período que ele estava... Não. Não. São inacumuláveis. O benefício já aproveitado será transformado em aposentadoria por incapacidade permanente com direito a acréscimo de 25. Olha que loucura. Então quer dizer que o cara já está aposentado, aí continua trabalhando, aí fica incapacitado temporariamente. Ele está sugerindo que essa aposentadoria seja transformada em aposentadoria por incapacidade permanente. Ou seja, uma loucura, não é? Letra C. A lei prevê que, já sendo aposentado, o segurado receberá a aposentadoria integralmente e metade do valor do auxílio por incapacidade. Não tem isso é absurdo. Letra E. Não será possível acumular benefícios. Daí porque Floriano receberá no período de afastamento a aposentadoria e o auxílio acidente. Que loucura! O auxílio acidente, muito pelo contrário, não tem nada a ver com a questão, mas o auxílio acidente é inacumulável com a aposentadoria. O seu valor será utilizado para o cálculo da renda mensal da aposentadoria lá do futuro. Mas enfim, vamos lá na questão número 6. Questão número 6 é muito massa. Essa questão é porque eu separei as questões, eu fico tentando lembrar, porque eu dei uma lida rápida, enfim. Essa questão, pessoal, é aquilo que a gente diz, a galera nos assiste. Quando a gente, pessoal, apresenta a mandala dos princípios, vê aqui, vamos lá. Confia em mim. Quando a gente apresenta a mandala dos princípios, se liga aqui. Vou botar aqui. Não é?
A gente tem aqui a mandala dos princípios, tudo certinho. Todo mundo sabe aqui, universalidade da cobertura e do atendimento, equivalência, uniformidade, seletividade e distributividade, irredutibilidade, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, caráter democrático, descentralizado, gestão quadripartite. Então a gente encontra aqui, olha, seletividade e distributividade. Galera, quando a gente coloca essa zorra aqui, a gente exemplifica como... Você lembra? Isso deve ter sido a nossa segunda, terceira, quarta aula, sei lá. Não, logo no início, segunda aula, muito possivelmente. A gente vai lá e diz assim, olha pessoal, por exemplo, ó, seletividade e distributividade. É quase que dizer que não há orçamento, capacidade de pagamento, capacidade financeira, orçamentária da Seguridade Social de atender a tudo e a todos indistintamente. Então, a seletividade e distributividade é justamente o contraponto da universalidade da cobertura do atendimento, que é esse outro princípio aqui, não é? Esse outro princípio aqui, ele é utópico. Cadê? Não apareceu aí, não? Que zorra é essa? Pera aí. Eu escrevi aqui, não apareceu aí? Apareceu agora? Oxente, apareceu. Então vamos lá. Universalidade da cobertura e do atendimento, não é? Ele, na verdade, é utópico. É utópico. Aí vem o seletividade e distributividade e diz, olha, já que não temos recurso para atender a tudo e a todos, vamos ser seletivos na distribuição. E um dos casos é justamente citar, olha, o salário família, isso, e o auxílio reclusão aqui, olha, para trabalhadores de baixa renda. Simples assim. Então a questão traz isso. Duas irmãs, uma é de baixa renda, a outra não é de baixa renda. Aí uma tem filhos, a outra também tem filhos até 14 anos de idade, só que só uma recebe salário família. Aí pergunta, qual é o princípio da Seguridade Social que suporta essa situação? É sopa no mel. É sopa no mel, porque esse tipo de questão aqui a gente já trabalha há muito tempo. Então vamos lá? As irmãs Sandra e Geórgia trabalham para o mesmo empregador, localizado no bairro Lago Sul, Manaus. Sandra recebe um salário mínimo mensal, portanto é de baixa renda, por ocupar cargo mais especializado. Sandra recebe um salário mínimo mensal. E Geórgia, por ocupar cargo mais especializado, recebe 3. Bem, Geórgia já não é baixa renda. Ambas as irmãs possuem um filho, sendo que o de Sandra tem 2 anos de idade e o de Geórgia 5 anos. Bem, ambos estão ali menores de 14. Sandra recebe em seu contra-choque uma cota de salário família, mas Geórgia nada recebe a esse título. O princípio constitucional previdenciário que justifica essa diferença de tratamento entre as irmãs é o... Rapaz, é o famoso, né? É o famoso aqui. Aí eu vou ter que desenhar de novo. É o famoso, ó, Siri na lata. É o famoso Siri na lata. Essa questão é recente, 2022, FGV, que todo mundo fala aí, porque FGV é mais difícil. A gente acertou todas as questões aqui, com tranquilidade. Então, vamos nessa? Vamos lá na questão número 7. Deixa eu ver aqui, deixa eu me encontrar aqui. Questão número 7. Diz assim, bem, mais fácil ainda, né? Estão vinculados ao regime próprio de previdência. Enfim, todo mundo sabe, o regime próprio de previdência vai proteger quem? Os servidores ocupantes de cargo efetivo. E claro, aqueles que se aposentaram como servidores, não é? Minha mãe, por exemplo, que é servidora da Polícia Federal, ela continua vinculada ao regime próprio de previdência dos servidores da União, enfim. Então, portanto, quem é que participa do regime próprio de previdência social? Os servidores ocupantes de cargo efetivo e os servidores públicos inativos. Pronto, um abraço, valeu, passar bem, já fui banda-mel, não é? Vamos lá na questão número 8. A questão número 8 é assim, Marcos é oficial da Marinha Mercante Brasileira há 3 anos. Pedro é estagiário de um escritório de advocacia e recolheu 6 contribuições facultativas à Previdência Social pela menor alíquota possível. Então, beleza, a gente tem Marcos aqui, que é um oficial da Marinha, Pedro é um segurado facultativo, é um estagiário, beleza. Vânia é empregada há 8 anos, beleza. Então, qual o assunto dessa questão? Manutenção e perda da qualidade de segurado. Então, vamos nessa? Então, é muito fácil, muito tranquilo, porque a gente já tem aquelas 7 situações, é só enquadrar aqui nas situações e a gente responder. Então, vamos lá. Devido ao seu tempo de permanência na Marinha Mercante, Marcos já perdeu a qualidade de segurado. Isso é absurdo, até porque quando cessar
o seu serviço militar na Marinha Mercante, ele ainda terá 3 meses de manutenção da qualidade de segurado. Então, claro que falso. Letra B. Caso esteja grávida, em gozo de salário maternidade, Vânia deverá contribuir facultativamente para manter a qualidade de segurado. Não, a contribuição é obrigatória sobre salário maternidade, a contribuição do próprio segurado. Beleza. Letra C. Após 6 meses da última contribuição, Pedro perderá automaticamente a qualidade de segurado se deixar de contribuir para a Previdência Social. Bem, beleza. Valeu. É a certa, não é? Porque é a cessação das contribuições para o segurado facultativo. 6 meses de período de graça. Beleza, vamos lá na letra D. Caso seja demitida, Vânia manterá a qualidade por 36 meses? Bem, para ela manter por 36 meses, ela vai ter que ter os 12 meses normais, mais 12 meses porque comprova a situação de desemprego e mais 12 meses por ter mais de 120 contribuições. Ora, para eu ter mais de 120 contribuições, eu tenho que ter pelo menos 10 anos de contribuição. E ela tem quantos anos? Vânia tem quantos anos? 8 anos. Então, portanto, ela não tem como ter 36 meses de período de graça. E na letra E, caso fique doente e necessite parar de trabalhar por mais de 15 dias, Pedro poderá solicitar auxílio doença, usando nomenclatura já em desuso, é claro. A nomenclatura já não é auxílio doença, mas a FGV continuou usando. Veja que o examinador aqui comeu mosca, não é? Auxílio por incapacidade temporária, a Previdência. Por que ela é falsa? Porque, em regra, o auxílio por incapacidade temporária requer carência de... Bem, revisando carência, 0, 10, 12, 24, 180. Então, portanto, qual é a carência do auxílio por incapacidade temporária? Em regra, 12 meses. Quantas contribuições Pedro tinha? Ah, acorda Pedrinho aqui, ó. Acorda Pedrinho, recolheu 6. Então, portanto, não tem direito ao auxílio por incapacidade temporária. A questão não disse que era decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, ou se ele foi acometido de uma daquelas 15 doenças graves. Não basta ser somente acometido de uma das doenças graves, hein? Isso é repetidas vezes perguntado, não é? Entre aqui os nossos alunos do CIJO e também aí pelas redes sociais. Não basta ser acometido da doença grave. Eu tenho um caso na família, próximo. Eu tenho uma prima que trabalhava num grande supermercado, uma grande rede, foi acometida de neoplasia maligna, câncer na garganta. Aí ela saiu para fazer tratamento, recebeu o auxílio por incapacidade temporária, tudo certinho, não sei o que lá. Aí o que aconteceu? Quando ela voltou, ela... Não, melhor, desculpa, deixa eu contar o caso certo. Eu estava tentando aqui lembrar. Peraí, ela, na verdade, foi acometida de uma doença. O que a empresa fez? A empresa logo tratou de desligar ela. E quando ela foi requerer o benefício junto ao INSS, o INSS falou, não vamos conceder a aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, porque não basta ser acometido de neoplasia maligna, não basta dizer eu tenho câncer, então portanto agora estou aposentado. Esse câncer, ele tem que ser incapacitante, ou seja, ela só, entre aspas, estava com câncer na garganta, mas isso não a impedia de trabalhar. Então foi negado o benefício. Ela entrou em contato comigo, mas Ítalo, vem cá, é isso mesmo? Eu falei, olha, mas é assim, a perícia médica ela tem que olhar para você e entender que por conta da sua situação, você está incapacitada para o trabalho, portanto vai ter direito ao benefício. E neste caso, o benefício será concedido independentemente de quantas contribuições você verteu. Porque se é acometido de uma das 15 doenças graves ou acidente de qualquer natureza ou causa, a carência é 0, ou seja, independe do número de contribuições, beleza? Tentei aqui lembrar do caso, mas o caso é exatamente esse. O INSS não concedeu o auxílio por incapacidade temporária para essa prima minha que estava com câncer na garganta. Então não basta ser acometido de uma daquelas 15 doenças, tem que ser acometido e a doença ser incapacitante, beleza? Vamos lá na nossa questão número 9. Manuel, empregado há 12 meses como padeiro, sofreu acidente do trabalho que lhe deixou sequela impeditiva da continuidade de seu trabalho habitual. Com referência a essa situação hipotética, o auxílio acidente e o auxílio doença
Em relação ao auxílio acidente e em relação ao auxílio doença, assinale a opção correta. Pois bem, lembram que no início do outro bloco eu falei que a gente separou 12 questões e tinham 2 questões com um texto muito ruim? Essa é uma delas. Então é assim, está dizendo que Manuel é um padeiro, sofreu um acidente, é um padeiro há mais de 12 meses, sofreu um acidente do trabalho, deixou sequela impeditiva da continuidade de seu trabalho habitual. Aí vem lá e pergunta sobre auxílio acidente e auxílio doença. Bora dar uma examinada nas assertivas abaixo. Pessoal, para a gente encontrar a resposta dessa questão muito mal feita, a gente tem que desconsiderar essa conversa aí de Manuel. A gente tem que desconsiderar. Então, para que a gente encontre a assertiva correta, porque todas as demais elas são falsas, não é? A correta, ela não tem relação com o texto. É só a gente saber que o segurado que está recebendo auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença aqui da questão, ele pode receber auxílio acidente conjuntamente. E isso a gente viu em aula. Lembra que eu faço a linha temporal, aí o cara sofre acidente, recebe auxílio por incapacidade temporária, cessa o auxílio por incapacidade temporária, restam sequelas definitivas, ele começa a receber auxílio acidente. Mas depois ele continua trabalhando normalmente ali, não é? Recebendo auxílio acidente, ele se acidenta novamente. Então agora ele vai receber um auxílio por incapacidade temporária 2. Ele vai receber um novo auxílio por incapacidade temporária. Pode receber com o auxílio acidente que vinha recebendo? Pode. Pode ser recebido conjuntamente. Agora, quando cessar esse auxílio por incapacidade temporária número 2 e restarem sequelas definitivas, novas sequelas, ele pode acumular 2 auxílios acidente? Não. 2 auxílio acidente, 1. Com mais auxílio acidente 2, não pode. Escolha o mais vantajoso. Agora, auxílio acidente 1 mais auxílio por incapacidade temporária 2, pode? Pode. Então, para responder essa questão, a gente vai aqui logo na letra B e diz assim: na situação considerada, é possível acumular, receber conjuntamente auxílio acidente com auxílio doença. Essa é a correta. É a única correta, é a única possível. Mas não tem nada a ver com o caso lá de Manuel. Não tem nada a ver. O texto tinha que ser um pouco mais robusto para que se chegasse a esse ponto de dizer que pode se acumular auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária com auxílio acidente. Beleza? Então, as outras assertivas, elas são falsas e são falsas, rapidamente falsas. Então, a gente não erraria essa questão, mas é bem ruim. Então, vamos lá na letra A. E essa questão, pessoal, é da Banca CESP já. Aqui já não é FGV, aqui já é Banca CESP, beleza? Banca CESP com múltiplas assertivas, sem ser certo, errado, ABCDE. Então vamos lá na letra A. O tempo de contribuição de Manuel não é suficiente para que ele tenha direito ao auxílio acidente. Bem, auxílio acidente independe de tempo de contribuição. Então, portanto, é falso. Vamos lá na letra C. O valor do auxílio acidente é calculado sobre o valor do salário mínimo. Não tem nada a ver. Como é que se calcula o auxílio acidente? 50% do quê? Do salário de benefício. Na letra D. O auxílio acidente não gera direito ao recebimento de abono anual. Todos os benefícios geram abono anual, excetuando o salário família. Então gera, falso. Na letra E. Caso a sequela que cause a perda da audição, caso a sequela lhe cause a perda da audição, Manuel poderá solicitar o auxílio acidente, ainda que inexista o reconhecimento entre o trabalho e a doença incapacitante. Negativo. Precisa haver relação direta entre a incapacidade e o trabalho realizado. Então, portanto, simples assim, a gente responde a questão, ela é letra B, mas ela é mal escrita. Joia? Concorda comigo? Concorda. Então, vamos lá na questão número 10, Banca CESP também. Então, na questão número 10 diz assim: Maria, empregada doméstica, é separada judicialmente de João, autônomo, contribuinte individual, e possui com ele 2 filhos, Joana menor, Vitor, 24 anos e inválido. Maria não recebe auxílio financeiro de João. Então vamos lá, Maria não faz parte mais do rol de dependentes de quem? Qual é o marido? João. Então, quem vão ser os dependentes aqui de João? Joana menor e Vitor com 24 anos inválido. Aqui na questão ainda deveria deixar mais claro, eu não sei exatamente as assertivas, a gente tem que dar uma olhada, de que essa incapacidade ocorreu antes dos 21 anos, ok?
Porque é uma regra de ouro, não é verdade? Não se recupera qualidade de dependente uma vez perdida. Uma outra regra de ouro, que é o que a gente vai responder à questão, é de que não há inscrição de dependente. Agora é serviço de bordo, agora é a famosa Juju me trazendo água. Massa, joia, brigadu. Depois eu te dou uns 2 beijinhos. Beleza. Então, vamos lá. Vamos nessa. Qual é a outra regra de ouro importante em relação a essa questão que a gente vai encontrar nas assertivas? É de que não há inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória. Ou seja, já discutimos isso em aula teórica. Eu não posso ir no INSS, eu segurado, não posso me dirigir a uma agência do INSS e dizer assim, olha, sou casado com fulana de tal e tenho meus 2 filhos, Pedrinho, acorda Pedrinho e Joãozinho. Eu não posso fazer isso, porque o INSS vai dizer, olha, a gente não faz inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória. E por quê? Porque a vida ela é dinâmica. O cara é casado com Joana. Aí daqui a pouco ele se separa de Joana e o INSS ficou lá com a informação de que ele era casado com Joana. Ele se separou, então Joana morreu. Aí o filho, Pedrinho, completou 21 anos de idade. Então já perdeu a qualidade de dependente, porque completou 21 anos de idade e o Joãozinho morreu. Então o INSS ficaria com essas informações para nada. Então, em regra, não há inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória. Beleza. Entretanto, com a emenda constitucional 103 trouxe uma novidade. Qual? Olha, para os inválidos com deficiência intelectual ou mental, aí poderá haver inscrição anterior ao fato, ou seja, inscrição antes do requerimento da pensão por morte ou do auxílio reclusão. Ou seja, pode para esses haver inscrição com finalidade meramente declaratória. Bora dar uma olhada? Está no artigo 108, parágrafo 2º do decreto. Dá uma olhada. Vamos lá. Anotem esse bagulho. Anotem esse negócio, porque depois você vai lá, faz a leitura e internaliza. Deixa eu botar aqui, artigo 108. Deixa eu ver, artigo 108, vamos lá, vamos chegar no artigo 108, isso, peraí, só um instante. Artigo 108, parágrafo 2º, eu anotei aqui, olha só. A condição de dependente inválido ou com deficiência intelectual ou mental ou grave poderá ser reconhecida previamente ao óbito do segurado e, quando necessário, ser reavaliada quando da concessão do benefício. Então aqui é um furo na regra de ouro de que não há inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória. Galera, anote, artigo 108, parágrafo 2º do decreto 3048 e vá fazer a leitura. Porque aí você faz a leitura, faz as considerações, aí cai essa questão agora. Agora, a questão recente do CESP. Aí ela vem e cobra aqui, ó. Então, Maria se separou, não tem auxílio financeiro, então, portanto, ela perdeu já a qualidade dependente e agora a gente vai ver. Maria é considerada dependente de João. Não, ela perdeu a qualidade dependente. A dependência financeira de Vitor a João deve ser comprovada por início de prova material. Peraí, Vitor, tomando como verdade que ele é dependente da primeira classe habilitado, a dependência dos dependentes da primeira classe, ela é presumida. Então, é claro que não deve ser comprovada. Os dependentes da primeira classe têm dependência econômica, os dependentes da primeira classe têm dependência econômica, o quê? Presumida, beleza? Na letra C diz assim, a filiação de Maria ocorrerá com o pagamento da primeira contribuição à Previdência. Maria é empregada doméstica. Então, essa afiliação de um segurado ocorrer com o pagamento da primeira contribuição, isso diz respeito a segurado facultativo. Então, portanto, é falsa assertiva. Vamos lá na letra D. Para ser dependente de João ou de Maria, Joana deve ser inscrita na Previdência Social no momento do requerimento do benefício a que tiver direito. Beleza, olha que massa. Porque aqui, olha... Deixa eu ver aqui. Joana, ela é uma garotinha menor, não se falou que era inválida, nada. Então é assim mesmo. Então se inscreve, se habilita como dependente quando do fato gerador. Qual o fato gerador? Morte, não é? Se eu vou requerer pensão por morte, eu tenho que esperar o segurado morrer. Então morre, aí eu vou lá e requeiro a pensão por morte. Ou então prisão.
em regime fechado, que aí eu vou requerer o auxílio reclusão desde que o segurado seja de baixa renda. Enfim, então essa é a regra de ouro. Não há inscrição de dependente com finalidade meramente declaratória. Então é isso mesmo, a resposta é essa. Para ser dependente de João ou de Maria, Joana, a menor, deve se inscrever na Previdência no momento do requerimento do benefício. Perfeitíssimo. Essa galera assiste a gente. Tenho certeza. Essa galera assiste a gente. Na letra E, a filiação de Vitor à Previdência. Vitor é o inválido. Deveria ser feita por João ou Maria na data da constatação da invalidez. Alto lá. Poderá ser feita, se os pais quiserem. Poderá ser feita a inscrição de dependente, inválido, com deficiência intelectual ou mental. Não é deveria ser. Beleza? E nem estabelece um momento, né, na data da constatação da invalidez. Não necessariamente nessa data. Primeiro poderá ser e pode ser em qualquer data. Não necessariamente na constatação da invalidez. Pode nem ser feita, não é? Porque é uma faculdade fazer a inscrição com finalidade meramente declaratória para os dependentes com deficiência intelectual, mental grave ou inválidos. Vamos lá na questão número 11? Bem, essa questão número 11, eu não sei se é essa questão número 11 que é muito ruim também. Ah, é essa questão que é muito ruim. Eu vou tentar até ser um pouquinho mais rápido nela, porque a rigor é uma atrapalhada danada essa questão. O texto é muito mal feito. Por quê? Porque eu vou contar a história, depois a gente faz a leitura. Bem, é o seguinte, vou tentar lembrar aqui, né? É um cara que é marido de Aldo, esposo de... Não diz a mulher, não diz o nome da mulher. Sua esposa, enfim. Aldo é segurado, aí ele sofre um acidente. Aí ele vai para o hospital. Aí ele fica internado um determinado tempo. Aí a esposa faz o requerimento ali, pelo meu INSS, o requerimento do auxílio por incapacidade temporária. Beleza? Bem, mas a gente sabe, não é? Esse negócio demora um pouco, não é? Aí ele está internado, ele morre. Aí ele vai e morre. Depois de 3 meses ele morre. Aí a questão atropela essa zorra toda aqui e na letra correta diz assim: a esposa desse trabalhador tem direito à pensão por morte? Sim, ela tem direito. Ela tem direito. Mas a rigor, pessoal, aquele auxílio por incapacidade temporária que deveria ter sido pago a ele em vida, mas por conta do atraso não foi, ela também teria direito, como sucessora. São parcelas vencidas e não pagas. Então o INSS demorou de conceder o benefício por incapacidade, aí o cara morre. Pois bem, a mulher viúva tem direito à pensão por morte. É só fazer o requerimento dentro do prazo de 90 dias, para ser válido desde a data do óbito, coisa que a questão também não falou. Mas vamos lá. Normal. Então, pensa comigo a situação, que é uma situação real. O cara sofre um acidente, vai pro hospital, passa lá uma cacetada de dias no hospital, aí a família vai lá e faz o requerimento do auxílio por incapacidade temporária. No caso aqui, a mulher do cara. Aí o cara agrava e morre. Ó, vem cá, e o benefício, o auxílio por incapacidade temporária, que ele teria direito a partir do 16º dia porque ele era o segurado empregado, ou que ele teria direito a partir do 1º dia da incapacidade porque ele era outro segurado sem ser empregado. Então, e aí faz o quê? Bem, o INSS tem que pagar. Tem que pagar. O cara morreu, mas eram parcelas vencidas. E tem que pagar a quem? Ao sucessor. Quem é o sucessor? A mulher do cara. Então o INSS teria que pagar. Então a questão, ela faz essa misturada, enfim, e a gente encontra a resposta correta dizendo: a mulher do cara tem direito à pensão por morte. Bora fazer a leitura e concorde comigo para saber se você acha que a questão está meio confusa. Então vamos lá. Aldo iniciou seu contrato de trabalho em 1º de março de 2021, passando a efetuar suas primeiras contribuições à Previdência. Em julho de 2021, Aldo sofreu um acidente de moto, um acidente de qualquer natureza, durante um final de semana. Lembram que eu sempre falo de acidente de moto? Lembram? Meus exemplos são sempre esses: acidente de moto, o cara se arromba todo, enfim, essa galera nos assiste, mas vamos lá. Então, em julho de 2021, Aldo sofreu um acidente de moto durante um final de semana, em que não trabalhava. Beleza, é acidente de qualquer natureza, tendo por isso de ficar hospitalizado. No mês seguinte ao acidente, enquanto Aldo ainda se encontrava hospitalizado,
A sua esposa deu entrada em pedido de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, em benefício dele. Depois de 3 meses internado no hospital, Aldo veio a falecer em 15 de outubro de 2021, sem deixar filhos ou pais vivos. Beleza. Se deixasse pais, também não teria nenhum direito, porque pais seriam dependentes da segunda classe. E filhos seriam dependentes da primeira e teria que dividir ali o valor da pensão com a viúva. Beleza, mas não deixou filhos, não deixou pai, tá tudo certinho. Nessa situação hipotética, dado o falecimento de Aldo, a sua esposa poderá receber do INSS, aí bota aqui, ó, letra A, o auxílio-doença na qualidade de sucessora. Cara, é verdadeiro essa zorra aqui. Ela receberia essas parcelas não vencidas, porque ela fez o requerimento, ele tinha um contrato de trabalho, ele era um segurado empregado, então ele teria que receber o benefício a partir do 16º dia da incapacidade até o dia da morte, não é? Ele estaria incapacitado até o dia da morte ali, ele receberia o auxílio por incapacidade temporária. Ele não recebeu, morreu, beleza, a esposa agora vai ter direito à pensão por morte, mas e as parcelas vencidas de auxílio por incapacidade temporária? Então é uma confusão essa questão, beleza? Então, o auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária, na qualidade sucessora. Bem, é verdade essa zorra aqui. O salário família devido a partir da data do acidente de Aldo, aí é maluquice, saiu misturando coisa, ele não tem filhos, como é que pode ter salário família? E nem disse que era de baixa renda, tá doido. Na letra C diz pensão por morte a partir da data do óbito. É pensão por morte a partir da data do óbito, desde que ela faça o requerimento até o 90º dia. Não é assim? São 90 dias, não é assim? Para ser válido até 90 dias, e se for filhos até 16 anos, 180 dias. Ou seja, aqui a gente vai considerar como correta, auxílio acidente, isso é maluquice, aposentadoria por invalidez do falecido esposo na qualidade de sucessora. Bem, não se foi dito aqui que ela fez requerimento de aposentadoria por incapacidade permanente e nem que a perícia médica determinou que ele estava incapacitado permanentemente. Enfim, é meio louco isso aqui. Então a gente ficaria entre a letra C e a letra A. Bem, a questão trouxe letra C. Eu marcaria letra C porque acho que essa coisa ficou confusa. Mas é uma questão que é passível de recurso, beleza? Então, portanto, concorda comigo que é uma questão banca CESP, mal feita pra cacete. O cara assistiu nossa aula, misturou uma cacetada de outras coisas e tentou criar alguma coisa nova. Mas, enfim, se lenhou aqui, não é? Não tá legal essa zorra aqui. Mas a resposta da questão foi dada como letra C, beleza? Ela tem direito à pensão por morte, a partir da data do óbito, desde que requerido até o 90º dia da data do óbito. E agora, por fim, galera, bora finalizar. Questão número 12. Era para fazer tudo isso em meia hora, a gente já está em uma. Questão número 12. Cleide, filha da companheira de Antônio. Cleide, filha da companheira de Antônio. Depois de anos trabalhando no sítio da família com produção de queijos, desenvolveu uma receita de sucesso e passou a obter bom lucro com a venda do seu queijo artesanal. Cleide então comprou o sítio ao lado do sítio da família de igual tamanho, um módulo rural, um módulo fiscal, para que pudesse aumentar a criação de vacas, dispor de mais leite e, consequentemente, aumentar a produção de queijo. A família trabalha em regime de economia familiar. Cleide está grávida. Que zorra é essa, não é? Enfim, é uma família. Aí a enteada desse segurado aqui, que é um segurado especial, juntamente com a mulher, compra um terreno vizinho, um sítio vizinho. Ela também é segurado especial e ela também agora está grávida. Então vamos lá. Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta. Cleide não é considerada segurado especial em regime de economia familiar, uma vez que enteada não entra no rol de segurados especiais. Falso. E depois de ela comprar o sítio vizinho e ela ir para o sítio vizinho explorar a sua própria atividade rural, ela deixa de fazer parte do núcleo do segurado especial do padrasto, tá certo? Ela já é segurada especial por si só, mas ainda assim a enteada seria também, não é? Porque é segurado especial o marido, a mulher e os filhos e equiparados a filhos, desde que todos trabalhem naquela situação ali de segurado especial. Então, letra A é falsa. Letra B.
Os proprietários de áreas com mais de um módulo rural não podem ser caracterizados como segurados especiais em regime de economia familiar, mesmo que suas propriedades sejam exploradas em regime não, falso, são até 4 módulos fiscais, não é? Letra C. A contratação de empregados permanentes para ajudar na criação das vacas e na produção dos queijos descaracterizaria o regime de economia familiar. Perfeitíssimo. Regime familiar pressupõe contratação possível de empregado desde que não seja permanente. Simples assim. Simples assim. Vamos lá na letra D. A contribuição dos segurados especiais em regime de economia familiar é individual para cada membro da família? Claro que não, que maluquice é essa? Ô, gente, eu tenho aqui marido, mulher e um filho maior de 16 anos. Todos eles trabalham ali naqueles 4 módulos rurais. Produzem e comercializam. Ora, vão ter aquelas alíquotas vezes o quê? A receita bruta da comercialização da produção. Essa contribuição aqui é para todos, não é? É para todos, não é cada um contribui. Claro que não. É loucura. Cleide não terá direito ao salário maternidade, ainda que comprove o exercício da atividade rural. Bem, ela claro que tem direito, só que para segurado especial tem carência de 10. Mas aqui traz a nomenclatura ainda, né, o dispositivo de lei. Lei 82.13 fala lá 12 meses anteriores ao nascimento, mas a rigor são 10 meses, porque a carência é 0, 10, 12, 24, 180. Aqui 10 é o salário maternidade. Beleza? Pessoal, então, portanto é isso. A gente finaliza o nosso encontro aqui e agora todo mundo para, respira. Eu tenho certeza que todo mundo acompanhou aqui as discussões, massa. Pega aí depois a apostila, você tem essa apostila aí como material de apoio. Faça suas próprias considerações, faça a leitura daquilo que fundamentei. Olha, aqui está no artigo tal, aqui está naquele artigo. Faça a leitura, porque assim você internaliza e agora já passa para outros aspectos, para outras situações. Mas essas aqui, elas ficam internalizadas, beleza? Então agora a gente está na Dinha. Eu não sei se vocês conhecem, não é? Acarajé da Dinha, famosa aqui na Bahia. Aí terminamos o nosso bate-papo, vamos aqui e a gente vai se despedindo. Galera, forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Você conhece o Se Joga? Aí agora, se esse vídeo for para a área externa do site, né? Deixa eu botar aqui. Se esse vídeo ele for disponibilizado na área externa do site, eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece o Se Joga? Não? O Se Joga é um único curso específico, exclusivo para o preparatório e INSS. Essa galera aqui é fera, sabe o que está fazendo, orienta da melhor forma, ou seja, estamos indo para uma guerra, são 1000 vagas autorizadas, vai ter ali 1 milhão de inscritos, mais ou menos essa é a expectativa em relação ao concurso passado, foi mais ou menos isso. Então, se vamos para uma guerra, vamos tentar nos municiar dos melhores armamentos. Então, o Se Joga... Você conhece o Se Joga? Não? O Se Joga é o curso específico para o INSS, é uma bazuca nessa guerra. Então, é tipo assim, se eu vou para uma guerra, eu vou com os melhores armamentos, com as melhores ferramentas, e o Se Joga, ele participa disso. É claro que o ajuste fino, que exatamente o esforço próprio, isso aí é com você. Isso é com você, é claro. Porque senão bastava se inscrever, nem assistir às aulas, não, mas eu estou inscrito lá e então vai dar tudo certo. Claro que não. Se inscreve, participa dos projetos, é proativo, estuda, faz suas considerações, seus resumos, enfim. Estuda de verdade, estuda diariamente, estuda muitas horas por dia, as horas possíveis que você tem disponível e vamos juntos nessa caminhada. Forte abraço e a gente se vê em algum próximo encontro. Galera do Se Joga, da turma, né, teórica, a gente vai se encontrar no bate-papo número 17 e aí eu prometo, a gente vem com a aula de segurado especial. Forte abraço e conte conosco.